Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu quero conversar com vocês e informar o motivo final que fez com que a direção do Grêmio tenha tomado a decisão de trocar a comissão técnica e, consequentemente, rescindir o contrato com o técnico Renato Portaluppi. Este vídeo tem o patrocínio da OneXBet. Tu já sabe que tem um link para tua inscrição na descrição deste meu vídeo e tu pode usar o meu código promocional pessoal Meneghetti, como tá aqui, ó, pá, com GHETTI. Isso faz tu dobrar o valor do teu primeiro depósito. Colocar 100 vai para 200, colocar 250 já vai ter 500 pila para te divertir, te entreter, apostar, fazer a tua fezinha lá na 1xBet, OneXBet e quem sabe ganhar uma graninha. Os caras têm pagamentos rápidos, é uma casa de apostas gigante, global, parceira de grandes clubes do futebol europeu. A OneXBet está te esperando. Eu, nesse final de semana, tô lá fazendo a minha fezinha e eu tenho me dado muito bem nos meus palpites lá na OneXBet. Eu rodo a vinheta e em seguida a gente fala o derradeiro motivo que fez com que a direção gremista implodisse a sua comissão técnica. Que legal que tu tá inscrito aqui no meu canal, isso me ajuda muito. Não tá inscrito. Aí me cai os butiá do bolso, né? Pô, meu, faz a tua inscrição no canal do Menegas, dá esta força, dá esta moral. Tem até um sininho ali para tu ativar notificações e ficar mais esperto quando eu divulgar novos vídeos aqui do meu canal do YouTube. Tu já sabe que o teu like, pá, joga lá para cima, né? Então dá esta força, dá um likezinho ali agora, ó. Pá, vai no joinha ali, pimba, aperta ali. Participe também nos comentários, inclusive para divergir aqui das minhas análises, opiniões. Nesse caso hoje eu vou, além de opinar, eu vou informar. Dá uma passadinha também na OneXBet, tá? Tem um link lá para tua inscrição, tá na descrição deste meu vídeo. Olha só, o Renato vem sendo questionado por integrantes do Conselho de Gestão do Grêmio já há algum tempo. Começa lá no 5-0 para o Flamengo, passa pelo 4-1 para o Santos, no meio disso tem as suas estripulias durante a pandemia. Aquilo desagradou a muitos dirigentes do Grêmio. Ele ficou 4 meses no Rio de Janeiro, estava sob ordem de preservação médica, mas acabou indo para a beira de praia a todo instante, a toda hora, e só que ele tem uma sequência pós aquela parada de 4 meses de sucessivas vitórias nos clássicos grenais que lhe deram estabilidade, agradaram, contentaram os dirigentes e principalmente o presidente Romildo Bolzan. Mas o Renato foi sempre visto, principalmente como seus dirigentes, como um agente mobilizador de vestiário. Alguém que tinha o grupo de jogadores na mão. O vestiário do Grêmio, e esta é a informação, implodiu. Ele rachou. Hoje há uma separação entre os jogadores mais experientes, para não dizer velhos, um grupo que tem jogadores como, por exemplo, Kahneman, Jeromel, Diego Souza, Maicon, Cortez, e os jogadores mais jovens, a gurizada do time. Tem uma gurizada do time lá, liderados pelos talentos de PP, que está saindo, Jean-Pierre, Matheus Henrique, Darlan e outros jogadores. Há uma divisão. Eu não estou dizendo que eles não têm relação, não é isso. Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho. Mas há divergências, há alguns descontentamentos. Quando é que o Renato começa a perder a mão da gurizada? Quando ele aposta sempre em jogadores mais cascudos. Isso vai desagradando aos jogadores mais jovens. Quando o Renato, por exemplo, apesar de todas as ordens, pedidos, indiretas do presidente Bolzan, dobra o próprio presidente e o conselho de gestão para contratar o Rafinha em detrimento ao Wanderson, que surge muito bem na lateral direita, os jogadores mais jovens não gostam, ficam desconfortáveis. Quando o Renato, e se sabe que é jogador dele, atropela o Carlos Amodeu, que ocupa também a função de gerente de futebol, e impõe o Thiago Santos, trancando o Bobson e também o Fernando Henrique e outros jovens que estão surgindo na posição do meio-campo gremista, isso também desconforta. E no último jogo, por exemplo, quando ele coloca o Luiz Fernando, tendo o Léo Chu, que decidiu o clássico Grenal. O Renato, claro que online, mas com o Mendes, Alexandre Mendes na beira do campo, colocou o Luiz Fernando no jogo e deixou o Léo Chu, que decidiu o último clássico Grenal, ainda no banco. Quando ele monta o Renato e o Alexandre Mendes, o grupo para enfrentar o Independente Del Valle, e neste grupo coloca o Everton e deixa de fora o Léo Pereira, que foi quem deu a assistência para o Léo Chu marcar o gol da vitória no clássico, isso também desagrada os jogadores mais jovens. A meninada do Grêmio já não aceitava mais
esta imposição de jogadores veteranos. E, aliás, desses jogadores veteranos, tem um deles, que é uma grande liderança, que é um multicampeão, que é muito vencedor no Grêmio, que personifica isso. Eu estou falando do ótimo volante Maicon. Os jogadores mais jovens também já estão descontentes porque o Maicon manda demais no vestiário, com a anuência, com o respaldo do técnico Renato Portaluppi. Quando a direção do Grêmio percebe também isso, ou seja, o Renato perdeu a mão do grupo, ele já não convence mais a todos, a não ser os jogadores mais experientes, eu esqueci de dizer o nome do Alisson também, talvez eu tenha esquecido mais algum. Quando o Renato perde a mão do grupo e quando a direção tem este diagnóstico, então este é o derradeiro motivo. Ele é o último. É claro que tudo que eu falei antes, Flamengo, goleada, Santos, goleada, as estripulias do Renato, decidir, não vou para Bragança Paulista, esse jogo eu não vou, abrindo mão de 3 pontos que poderiam colocar o Grêmio numa outra situação no Campeonato Brasileiro. Quando o Renato decide colocar muitas vezes o time reserva na competição nacional, desagradando alguns integrantes do Conselho, o Grêmio perde a Copa do Brasil passivamente, o Grêmio vai encarar a pré-Libertadores, passa por a primeira fase com facilidade, o Renato nem vai no segundo jogo, que eu considerei um erro, e aí o Grêmio é eliminado da pré-Libertadores. É claro que isso pesa muito, mas tem este motivo. O Grêmio ainda acreditava, e especialmente o presidente Bolzan, que o Renato fosse capaz de dar, num projeto novo, a volta por cima, apostando nos jovens. E não é isso que ele demonstra. Não é isso que ele quer. Na verdade, o Renato queria a contratação de um outro goleiro. A direção do Grêmio impôs o Breno. A gente sabe disso. Por o Renato, o Grêmio teria um time só de trintões, cascudos e experientes. É óbvio que a pré-Libertadores, perder uma pré-Libertadores pela primeira vez na história do clube, o que é um vexame, o que é constrangedor, jogando o primeiro jogo em campo neutro e ainda assim perdendo as 2 partidas para um time equatoriano, que é o Independente Del Valle, é óbvio que o fiasco pesa. Mas a direção do Grêmio diagnosticou nos últimos dias que o Renato, além de se intrometer em diversos assuntos do clube que não são da sua alçada, além dos resultados não estarem aparecendo desde 2018, ele também perdeu a mão do grupo. O vestiário do Grêmio é um vestiário que implodiu, está rachado, e quem chegar agora terá esse trabalho. Eu quero comentar com vocês um outro aspecto menos importante que esse. Eu falo do sumiço dos dirigentes do Grêmio. O Grêmio perdeu a Libertadores da América antes de ingressar na fase de grupos. Caiu fora na pré-Libertadores para uma equipe do Equador. O Grêmio demitiu um técnico, que é o maior ídolo do clube, com quase 5 anos de trabalho. O que fez o Grêmio? O Grêmio emitiu uma nota, colocou no seu site, e o presidente Romildo Bolzan ontem emitiu um comunicado de vídeo, foi divulgado no YouTube do clube, para todos os veículos de comunicação, de menos de 3 minutos. E foi isso. Quem teve coragem até agora para falar foi o Cláudio Oderich, que é vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, que está lá no Conselho de Gestão. Só ele falou. Mas o presidente Romildo Bolzan e o Carlos Amodeu, que além de CEO, bom CEO no clube, está acumulando a função de gerente de futebol, desapareceram da mídia. Eles não devem explicações para os veículos de comunicação. Eles devem para o associado do Grêmio, para o torcedor do Grêmio. Cair fora da pré-Libertadores e demitir um técnico com 5 anos de trabalho, sem dar uma entrevista coletiva, sem responder aos questionamentos, sem projetar o futuro do clube, é muito pequeno. É falta de coragem. Quer dizer, o Amodeu, por exemplo, que está agora desembarcando no futebol para posar ao lado do Rafinha com foto, anunciando o jogador, que tem o respaldo da ampla maioria dos torcedores gremistas, aí ele está à disposição. Mas para falar na hora de demitir o técnico Renato com 5 anos de trabalho, para explicar os motivos, para projetar o que vem por aí, ele desaparece. E vale mesmo para o presidente Bolzan, que tem sim que se comunicar com o torcedor e com o associado. E não é apenas num videozinho de menos de 3 minutos que isso está resolvido. O presidente precisa aparecer agora. A hora do grande dirigente é na hora difícil. Na hora do título, na hora do grande anúncio, na hora de anunciar o Borré, o Douglas Costa, o Cavani, na hora de badalar esses jogadores, ou o próprio Rafinha, aí é legal aparecer, né? Botar a camisa do jogador. Tem que aparecer na hora difícil. Esta é a hora do grande dirigente aparecer. E o presidente Bolzan está em débito com os torcedores do Grêmio, ele e o atual gerente de futebol, Carlos Amodeu. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos. Likezinho, né? Joga pra cima. Cara, vai na OneXBet, faz a tua fezinha lá, pagamentos rápidos. Eu tô nessa. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.